Jogadores mais saudosistas lembram com carinho da época em que Master System e Mega Drive chegaram ao Brasil. Na época, graças à Tectoy, o mercado brasileiro tinha uma forte participação da Sega, com jogos chegando simultaneamente ao lançamento nos Estados Unidos, ampla distribuição, muita propaganda e outras coisas bacanas, como jogos exclusivos, exemplo dos games da Turma da Mônica. O executivo Stefano Arnhold, presidente do conselho da Tectoy, participa da história da empresa desde o início, há mais de 20 anos. Nesta longa e nostálgica entrevista, ele conta mais sobre essa história e muitos episódios divertidos e curiosos. Bom, em 1987, analisando-se o mercado de brinquedos na época, você tinha uma empresa dominante com mais do que 50% do mercado, já há 50 anos no mercado, que não ia, vamos dizer, muito bem, ou não tinha a vocação de trabalhar os brinquedos eletrônicos. E aí surgiu justamente a oportunidade de desenvolver esse segmento de mercado, né? Que na nossa visão, como nós vimos da área de eletrônica, era talvez o mais promissor dos segmentos de brinquedos, né? Então era um pouquinho assim de um contrassenso, né? De que a liderança de mercado não se interessava por esse nicho e nós que estávamos avaliando esse nicho achávamos que era o mais promissor de todos. Poderia ser um erro total pelo desconhecimento do mercado. E eu acho que o desconhecimento do mercado foi talvez uma das coisas que mais nos ajudou, né? Porque nós éramos todos o pessoal que vinha da área de eletrônica, da área de televisão, na época videocassete, calculadora, forno micro-ondas, né? Tudo. E já tínhamos experiência na área de videogames, com a primeira geração do videogames, né? Que não tínhamos o Atari, mas ficamos com o Intellivision da Mattel na época, e entramos assim, então decidimos explorar esse mercado. Assim foi criada a Tectoy, né? Na realidade, eu não estava na fundação, eu cheguei acho que uns 15 minutos depois, mas o meu ex-chefe na Sharp, o senhor Daniel Dascal, depois que ele deixou a Sharp, ele foi procurado por muitas diferentes empresas que queriam contratá-lo, empresas do ramo de... E ele, na realidade, queria fazer uma nova atividade, foi quando foi modelada a Tectoy. A Tectoy, na realidade, nasceu de uma outra ideia. Haviam várias empresas que, isso é final da década, né, de 80, que tinham alguma dificuldade na área de eletrônica, né? Então foi montada uma empresa que existe até hoje, chama Elsys, que desenvolvia soluções de integração em chips, em circuitos integrados de funções eletrônicas para algumas empresas que não estavam, vamos dizer, muito bem estruturadas ou preferiam terceirizar essa atividade, né? E no caso aqui no Brasil, a Whirlpool, Brastemp, era o principal cliente, em que essa empresa desenhou um controle de reversão do motor da máquina de lavar a roupa deles, que pesava 15 quilos, e virou uma plaquinha, um chip. E essa empresa então começou a estudar os segmentos onde havia pouca eletrônica ou essa dificuldade, e se deparou com o segmento de brinquedos. E aí o Daniel falou, bom, mas por que nós vamos ajudar o líder desse mercado a entrar nos brinquedos eletrônicos se isso não é uma vocação do líder? Vamos fazer nós mesmos. Então ele contactou o seu Léo Cris da Evadim, né, e propôs a criação da Tectoy. Assim que surgiu a Tectoy. E eu fui convidado, eu ainda estava na Sharp, aí fui convidado a trabalhar, então demorou alguns... Então, exatamente no dia da fundação eu não estava lá. Assim nasce então a Tectoy, focada para os brinquedos eletrônicos, né? E aí obviamente o videogame era o nosso principal produto, né? E nós estávamos já em conversações com a Sega para fazer
na época era o Master System, o produto. Mas nós acabamos lançando um outro produto deles antes, que foi a pistola Zillion, né, o jogo de combate do futuro. Aí, por quê? Porque era da divisão de brinquedos da Sega, que era uma divisão separada, né, que era uma divisão talvez mais ativa à procura de negócios fora do Japão do que o próprio videogame. O videogame necessitava ainda de mais aprovações dentro da área corporativa da Sega. Embora a Sega naquela época fosse uma empresa razoavelmente pequena, era uma empresa de faturamento mundial entre todas as divisões de 400 milhões de dólares, né, que para os números de hoje, para as empresas de videogame, não é nada muito expressivo. Então isso foi uma sorte nossa também, que nós começamos na Sega quando a Sega era uma empresa relativamente pequena, principalmente se você imaginar que a principal área dela era a área de arcades. Ela tinha 3 áreas básicas: arcades, o home video games, né, e os brinquedos, que era menorzinha, né. Então, isso foi uma coisa interessante. Então, nós lançamos primeiro o Zillion, e aí foi uma coisa também bacana e importante, porque o Zillion foi uma espécie de revolução na indústria nacional de brinquedos, né. Então, justamente por quê? Porque a gente não conhecia nada do mercado de brinquedos, né? Então, por não conhecer nada, a nossa pesquisa ela foi muito mais ligada ao consumidor final do que talvez ao próprio varejo, aos concorrentes, ao mercado já existente. Então e todo o nosso trabalho foi norteado, vamos dizer, tentando ver o que interessava a esse consumidor final, quais eram as necessidades dele e como trazer e apresentar esses produtos para esse consumidor. Então nós ficamos estudando quem é que executava a compra, quem é que decidia a compra, né? E foi um trabalho de descobertas fantásticas, descobrir todo o processo, né, de como a criança recebe informação, de como ela decide a compra, de como ela negocia com os pais, o processo de barganha. Isso nos deu vamos dizer assim, um conhecimento, um nível inicial de informação para direcionar as nossas atividades muito forte. E nos deu principalmente uma convicção muito grande de que estávamos seguindo um determinado caminho, uma certa rota, né? Por quê? Nós entramos em choque total com o status quo, né, da época. Alguns exemplos. Então, por exemplo, nós lançamos o Zillion, né, que foi o nosso primeiro produto, e nós fizemos um comercial de televisão que para a época custou uma fortuna, custou $170 mil, quando os comerciais de televisão na época para brinquedos custavam 15 mil, 20 mil, uma coisa assim, né? Eram produções em vídeo, normalmente era um outro processo. Aqui era em película, e naquela época 35 milímetros, eram outros tempos, né? Então tinha pessoal de ginástica olímpica com skate, realmente era um processo bem legal. E nós tínhamos pré-testado esse filme com as crianças, né? E o pré-teste foi assim, um negócio brutal. Eles entenderam exatamente do que queriam, adoravam. Eu me lembro de estar atrás do vidro lá vendo, e me lembro de um moleque ter dado um front flip, ele deu um salto, uma cambalhota para frente de alegria quando ele viu o comercial. Quer dizer, não precisava mais nada, né? Então, quando a gente foi levar esse produto para o varejo, a gente estava bastante convicto do produto que a gente tinha, né? E aí eu cito um exemplo que acho que é importante, que é do Brinquedos Modernos, que era uma loja que existia, eram 2 lojas na Rua Augusta, assim bem tradicional, uma das lojas mais tradicionais de brinquedos que tinha em São Paulo e que representava realmente o status quo na área de brinquedos. E o dono era já um senhor de idade, mas assim, uma pessoa boníssima, né? E eu fui lá vender para ele o Zillion, né? E ele olhava para aquilo assim, aí apresentei o comercial para ele, ele olhava para mim e falou: o senhor é um moço muito simpático, muito bem vestido, mas o senhor de brinquedo não entende absolutamente nada, né? Quer dizer, o senhor não tem a menor ideia do que o senhor está apresentando aqui, né? Veja a estrela, né? Ela faz um comercial, tem que ter a mãe, tem que ter o pai. Se o brinquedo for para menino e menina, tem que ter um menino, tem que ter uma menina, tem que demonstrar. E o seu comercial do que é? É de ginástica? É de skate? O que o senhor vende no seu comercial, né?
esse produto aí, mas o senhor é muito simpático, eu vou lhe comprar 6 peças para não deixar sem um pedido, afinal de contas, o senhor veio até aqui. Então, tomei aquela aula de coisa, mas saí com um pedidinho de 6 peças. Aí eu não me lembro exatamente das datas, mas o comercial foi para o ar. Então, vamos supor que foi para o ar no fim de semana e a gente entregou para ele as primeiras peças na segunda-feira. Na segunda-feira ele me liga e fala: não sei se o senhor lembra de mim, o senhor esteve visitando aqui, eu tinha lhe pedido 6 peças e eu continuo achando que esse seu comercial realmente não vende o produto e tal, mas o senhor poderia me mandar mais 6 peças? Pois não, né? Um produtinho de Manaus e tal. Aí no mesmo dia ainda, no final do dia, ele liga: olha, o senhor sabe, nós temos 2 lojas, será que em vez de 6 o senhor não poderia mandar, sei lá, 24? Fazer uma longa história mais curta, no final da semana, acho que já tinha 100 peças de pedido, ou seja, né? Então isso para nós foi, vamos dizer assim, contar um pouco como foi o começo, quer dizer, esse processo foi que norteou a entrada e o sucesso da empresa, né? Então, só usando ele de novo como exemplo, naquela época a inflação era galopante no Brasil, né? Isso já é 1988, né? 89 é quando ela chega ao limite, né? Então eu fui lá, trouxe para ele uma nova lista de preços no mês seguinte, porque os preços variavam todo mês, né? Ele chegou para mim: mas o senhor está me trazendo uma nova lista de preços? A Estrela nem mandou a lista de preços dela ainda, como é que o senhor já vai mudar o preço? Eu falei: olha, realmente eu não sei o que as outras empresas fazem, mas os meus custos são componentes eletrônicos, né? Eu tenho placa fenólica, tem cobre, tem silício, tem componentes eletrônicos, tem uma série de coisas que são quase todos dolarizados. Mudou o mês, mudou o dólar, eu tenho que lhe trazer uma nova lista de preços. Eu lamento, mas é assim que funciona. Não, porque no mercado de brinquedos só se aumenta os preços a cada 3 meses. Bom, eu sinto muito, eu vou ter que aumentar todo mês. Não, o senhor não sabe como é que funciona, porque no mercado de brinquedos demora mais ou menos 90 dias para girar os brinquedos. É lógico, eles aumentavam o preço, a inflação demorava 3 meses para comer. Ao menos de 3 meses o giro acontecia. Não é? Mas enfim, então por a gente não ter esse conhecimento, a gente, vamos ver, teve essa possibilidade de introduzir os produtos dentro de um novo contexto. Então aí eu vou precisar contar 2 historinhas. Uma que é a favor e outra que é contra. Então, primeiro aqui é contra. Nos Estados Unidos, a distribuição da Sega, do Master System, estava a cargo da Tonka. Tonka era uma empresa de brinquedos que tinha acabado de comprar uma outra empresa de brinquedos, que era a Parker. E eu acho que a Tonka era a 5ª do mercado, e ela comprou a Parker, que era a 3ª. Mattel, Hasbro 1 e 2. Então a 5ª comprou a 3ª. E eu acho que a deglutição, a digestão dessa aquisição foi muito difícil. E nesse período em que houve essa aquisição, eles pegaram a representação da Sega para o videogame nos Estados Unidos. Para fazer uma história longa, mais curta de novo, o Nintendo Entertainment System, o Nintendinho que a gente chama, chegou a penetrar em 33 milhões de lares norte-americanos, enquanto que o Master System estava em 1,86, um pouco abaixo de 1,9 milhões. Então foi como é que chama? Não é que dizer primeiro e segundo, tinha primeiro e tinha... E os japoneses meio que leram o seguinte, quer dizer, videogame, brinquedos, não dá certo, né? Essa foi a conclusão dos japoneses. E aí vem uma empresa de brinquedos pedir para fazer o Master System. Então essa parte ruim, vamos chamar. Agora vamos para a parte boa. Nós lançamos o Zillion aqui no Brasil, certo? E era o nosso primeiro produto. Então nós tínhamos uma empresa toda voltada em cima de um produto. Tá? Então nós fomos na Globo, tinham
desenho animado do Zibo, perdão, do Zillion, que eram os caracteres japoneses, parecido com os outros que tinham na época aqui, que a Record era um Jaspion, não me lembro lá dos Changeman, não lembro os nomes dos personagens dos desenhos animados japoneses, e nós vendemos essa série para a Globo, né? Que depois, inclusive, revendeu parte dos direitos para a TV Gazeta, que colocou às 8 horas da noite no horário nobre. Então, não que a TV Gazeta tivesse necessariamente uma audiência muito grande no horário das 8 da noite, naquela época. Mas o simples fato dele estar no horário nobre no Brasil, na televisão, e aos domingos na Globo, com números importantes de audiência, e mais importante do que isso, que as vendas que nós fizemos foram extremamente representativas, nós acabamos tendo muito mais sucesso com a pistola Zillion no Brasil do que a própria Sega no Japão. Ah, é uma moleza. Não se discute. Eu já sei disso, chefe. Por qualquer medida que você tomasse, né? Então, eles tinham que pesar na balança deles uma empresa que tinha pego o produto deles, tido um resultado expressivamente melhor do que eles mesmos tinham tido, e que queria fazer o Master System vis-à-vis uma experiência na Tonka, nos Estados Unidos, que dizia para eles não fazerem negócio de videogame com... Então, esse é o... Então, como é que eles decidem, né? Então, quem é que vem, vamos dizer, atrapalhar o processo é a Gradiente, né? Então, a Gradiente, que na primeira geração dos videogames, através da Polivox, tinha licenciado o Atari, e lançado o Atari 2600 no Brasil, estava atrás justamente da possibilidade de entrar na segunda, e foi para a Sega, certo? E bateu na porta da Sega e veio concorrer com a gente por esse bid, certo? E aí o chefão da Sega dessa área, que é o Yagi, que infelizmente já faleceu, então a Gradiente, ele vem para o Brasil, e a Gradiente, a DPZ era a agência, e eles aqui montaram acho que 3 picadeiros simultâneos, uma apresentação realmente muito bacana, que deu uma balançada na Sega, né? Então a Sega tinha que escolher entre uma empresa que estava nascendo vis-à-vis a Gradiente, que já era uma empresa, vamos dizer, estruturada, com uma marca conhecida, já tinha uma boa experiência com o Atari, né? E nós tínhamos a sustentação da Evadim por trás, que era a empresa. E aí teve uma frase do Sr. Léo Cris, da Evadim, que parece que pesou muito com os japoneses, né? Ele diz o seguinte: olha, se você está procurando alguém no Brasil para distribuir seu produto, pegue alguém que seja específico para o seu produto. Não pegue uma empresa grande, não pegue Evadim, certo? Ou a Gradiente, ou qualquer outra. Para essas empresas grandes, o negócio deles era vender televisão, ou no caso da Gradiente, vender áudio, na época, né? E eles vão estar preocupados em fechar o mês nós aqui na televisão, no Mitsubishi, e eles no áudio, certo? E por mais que Sega seja ótimo, fantástico, é um segundo negócio, né? Já a Tectoy não, a Tectoy está querendo estruturar uma empresa para vender o seu negócio. E segundo o japonês, foi isso que matou, e com isso a gente ganhou a representação da Sega para o Master System, no primeiro momento para o Brasil. FM 音源 3D 機能搭載セガの人気ゲーム100が遊べるマスターシステム誕生ニューソフトエイリアンシンドロームセガマスターシステム E aí entra um fato interessante para citar, que existe uma complexidade a mais, que eu acho que é muito importante, porque o Brasil entra, a partir desse momento, num cenário de videogame, numa posição extremamente privilegiada, né? Depois com a Gradiente, com a Nintendo, na época que era Gradiente e Estrela via Playtronic, em que você tem, de repente, os lançamentos sendo feitos no Japão, nos Estados Unidos, e depois, de repente, quase simultaneamente no Brasil, né? Então nós vivemos uma época em que o Brasil, de repente, estava
Nós chegamos a lançar produto aqui antes do que... inclusive tomamos uma bronca uma vez do cara dos Estados Unidos. Eu lancei um jogo aqui, acho que 2 dias antes do que podia, da Disney. O pessoal nos Estados Unidos ficou... Como é que chama? Mas o que é bacana... E por que isso? Por causa da estrutura industrial. Então, naquela época, você não podia importar, por exemplo, nem plástico para Manaus. Certo? As restrições de importação eram muito grandes. Então, você tinha que montar todo o produto. Hoje, na realidade, toda a parte eletrônica ela tem que ser montada através do processo produtivo básico, através da placa nua. Uma placa nua tem que montar tudo em cima da placa nua. Mas hoje, por exemplo, você pode importar plástico. Certo? Naquela época não podia. Então, tinha que trazer todas as ferramentas, fazer toda a injeção plástico aqui, embora dentro do contexto de que a gente está acostumado a fazer televisão, de cassete, forno, isso era tudo peanuts, certo? Mas é uma coisa muito importante porque o relacionamento nosso com a SEGA, ele era profundo na área industrial. E eles nunca tinham produzido o produto fora da SEGA. Então, o que complicou muito foi eles, por exemplo, vai hoje pedir para Sony para fazer o PlayStation 3 no Brasil. Acho que vão existir algumas dificuldades nessa área. Então isso foi uma vitória muito grande que nós tivemos de que eles apostaram. E a gente não sabia, mas eles tinham um projeto do Master System com a Samsung para a Coreia. E a Coreia tinha restrições de importação semelhantes às brasileiras. E com base no nosso resultado aqui, é que eles puderam fazer o contrato com a Samsung, que aparentemente foi um contrato grande. Então nós somos um tipo de um laboratório para eles e deu muito certo. Então eu estou contando um pouco essa historinha porque é uma historinha que leva depois o Brasil a uma posição privilegiada na área de videogames, que durou enquanto a SEGA estava no mercado e a Gradiente com a Nintendo. Depois a Gradiente saiu da Nintendo, a SEGA saiu de hardware e você vê que o Brasil nunca mais conseguiu chegar nem perto daquela realmente posição privilegiada que ele tinha em função de toda essa área industrial. E aí, só para agregar um pouco, em seguida começou o mercado comum europeu, né? E a SEGA teve problemas homéricos, porque ela tinha distribuidores, ela teve que comprar praticamente todos os distribuidores dela, porque o produto entrava por um país, saía pelo outro. E aí eles pediram para a gente tomar conta do Mercosul, que ia se formar, né? Então nós abrimos o escritório em Buenos Aires e em Montevideo, e um escritório de advocacia em Assunção, em Ciudad del Este, né, porque ali a situação era outra. E assim a gente entrou vamos dizer, já preparou a parte de exportação e de atuação nos outros países, né? E como Manaus é ainda considerado um terceiro país, né, nós tínhamos que competir com um produto que vinha do Oriente. Então foi para nós uma coisa assim muito interessante essa parte de exportação, né? Nós somos de longe o mais antigo distribuidor da SEGA fora do Japão, tirando, vamos dizer, os distribuidores domésticos japoneses. Não tem ninguém que não chega nem perto. Nós começamos em 87, nós estamos agora em julho, nós vamos para 23 anos de relacionamento, e nós produzimos o Master System praticamente ininterruptamente desde agosto de 89 até hoje, mesmo produto, né? E como eu falo para ele, a gente we write you checks every month, né? Desde o Zillion, ou seja, desde 88, né? Então realmente é um fenômeno diferente, né? Foi um pouco quando eu voltei naqueles assuntos que nós começamos num momento muito propício em que a SEGA era muito pequena, certo? Em que os donos, todos tinham uma relação muito íntima com a gente. Mas você vai levar essa ferramenta, não leva essa, porque essa aqui é melhor, entendeu? Quer dizer, era uma coisa pequena quando a gente começou a fazer a pistola Zillion e depois o coisa. Então isso já é uma coisa importante. Segundo foi os nossos sucessos, né? Com a Zillion, depois com o Master System, onde de longe o Brasil é o principal, em termos de percentual de mercado, nenhum outro mercado no mundo atingir os nossos percentuais do Master System vis-à-vis o Nintendinho. Ao contrário, em geral era uma surra ao contrário, né? Depois a estruturação do Mercosul, né? Sem problemas para ele, depois a exportação para todo
coisa, o desenvolvimento de jogos. Depois nós começamos a fazer jogos para eles, porque a gente fazia conversões de Master System para Game Gear, de Game Gear para Master System, aí eles estavam sem produto, aí depois a gente fazia a localização de Pico para eles, depois a gente começava a implementar mudanças de hardware. Então sempre foi uma ligação na área de engenharia, na área de desenvolvimento, na área fabril, né? De método de processo fabril, né? Então sempre foi uma relação muito estreita. Tanto que quando eu fui lá pedir para fazer os jogos de celular, havia várias empresas que queriam fazer, eles falaram, não, se a Tectoy quer fazer, é com eles mesmo. Eles mudaram muito porque eles saíram de hardware, e aqui é um mercado basicamente de hardware, então isso é uma faceta importante. Eles foram adquiridos pela SAMI, que também mudou bastante a estrutura da empresa. Então muitas das pessoas lá ainda são as mesmas que trabalhavam comigo há muito tempo atrás. Então, obviamente, a gente tem um relacionamento muito especial, né? Mas o próprio negócio é um pouco diferente, né? Hoje, vamos dizer, a SEGA era, vamos dizer, videogames para nós era 85% do nosso negócio, não era tudo com a SEGA, porque tinha Electronic Arts e os outros third parties, mas, vamos dizer, estava tudo dentro do negócio SEGA. Hoje o negócio SEGA já não é, mas não tem mais a mesma representatividade, acho que nem para eles, nem nós para eles, nem eles para nós. Mas quando nós completamos 20 anos quando nós completamos 10 anos de relacionamento, eu dei uma ametista para eles, tal, que eles adoraram estar lá na SEGA, e agora 20 eu também dei um presente para eles e tal. Então, não sei se a cada 10 anos, mas de vez em quando a gente comemora o relacionamento, né? E é uma coisa assim muito especial, é uma coisa realmente muito especial. A SEGA mesmo diz que talvez nós sejamos uma empresa mais japonesa do que eles mesmos. Então isso acho que talvez é o principal elogio que você pode receber de um fornecedor. Você imagina que nós tínhamos a incumbência de lançar um produto em que o Brasil está muito ligado aos Estados Unidos, né, com os exemplos, em que a Nintendo era a marca em termos de tudo que você puder imaginar, hardware, software, né, e a SEGA era de desconhecida a muito pouco conhecida, certo? Então, aí a nossa estratégia foi justamente essa. Então nós sentamos e falamos, como é que nós vamos, se nós escolhemos o carinha de 1,86, bater no carinha de 33 milhões. Então nós temos que oferecer muito mais coisa ao consumidor final, senão não vai dar certo. E aí de novo eu acho que essa parte de pesquisar a fundo o consumidor e conhecer muito em detalhe todo o processo foi de novo que norteou e nos levou a tomar as decisões. Então a gente fez um trabalho muito grande no próprio Japão para entender o Master System, porque era um produto japonês. Depois a gente foi muito para os Estados Unidos para entender o mercado americano, que estava muito mais ligado ao nosso, e o que tinha lá do Master System, e obviamente mais até da Nintendo do que da SEGA, né, para depois levar para o consumidor final, né. Como hardware, o hardware do Master System é melhor do que o Nintendinho, então aí a gente já tinha uma coisa. Ele tinha aquela parte de pistola, de óculos 3D, ele tem uma coisa que o outro não tem, e que dava uma identidade de futurismo, de alguma coisa a mais. Então já tem uma coisa que o outro não tem, né? Então nós fomos fazer todo esse trabalho e aprendi uma palavra que chamava Schoolyard Gossip, que eu nunca sabia que existia a palavra Schoolyard Gossip. Então, o que é que a molecada fala lá nos Estados Unidos no recreio? Quem é que consegue as menininhas? Como é que funciona o processo? Então, o pessoal que manjava do videogame, dos jogos, de como passar de fase e não sei o que mais, era que dominava lá o que eles chamavam de Schoolyard Gossip, nessa faixa etária. Então, nós passamos a falar, bom, nosso segredo é fazer com que os meninos no Brasil
passem a viver esse produto intensamente a ponto de esse mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos se reproduzir no Brasil e se reproduzir com a nossa marca, não, obviamente, com a marca do concorrente. E aí nós somos muito ajudados pelo concorrente. Por quê? O concorrente teve um ponto complexo que ele, em vez de ter a Nintendo, ele teve um clone de Nintendo. Então, sem entrar no mérito de você estar produzindo um produto não autorizado, os custos são muito mais baixos, porque são peças alternativas, não se paga royalties. Então nós tínhamos um problema que nós tínhamos que competir, não com a Nintendo, mas com o clone dele. E eles adotaram uma estratégia muito agressiva de propaganda, agressiva de preço, agressiva de produto, uma empresa realmente não... A Gradiente sabia e até pouco tempo fazia realmente esses lançamentos de forma espetacular. Mas eles confiaram de que o software viria para o Brasil por outros meios. O videogame é uma das poucas... um dos poucos negócios em que hardware e software são indissociáveis no first party, né? E que hoje a gente está começando a ver isso de novo, certo? Você tem iPhone, você tem alguns exemplos espetaculares de pessoas que juntam hardware e software. Mas eu venho da indústria eletrônica, onde a gente produzia o pick-up de áudio, mas jamais se preocupou com o que o cara vai tocar. Fazia o radiogravador lá, mas jamais se preocupou com cassete. Fazia não sei quantos milhões de DVDs, mas o que o cara vai colocar lá dentro não era problema nosso. Fazia as televisões, era líder de televisão, mas isso, o que vai lá dentro... E de repente a gente vai para uma indústria em que as duas coisas são uma só. A responsabilidade do first party é brutal. Então, eles cometeram um erro brutal quando eles se desassociaram. E nós fomos para o outro lado da moeda, né? E tivemos também umas coisas muito bacanas. O Sr. David Rosen é o fundador da SEGA. Como vocês sabem, a SEGA é uma empresa americana, né, que foi criada no Japão para servir as forças armadas norte-americanas, com aqueles jogos antigos, o Submarino, né, aqueles arcades de não sei quantos metros e tal. Que depois foi vendida para os japoneses. E ele comprou uma casa em Beverly Hills com a venda da... E olha o que acontece. Ele vem para o Brasil em algum cruzeiro e para em Santos. E o Daniel, muito espertamente, mandou o chofer dele buscar ele em Santos para ele passar um almoçar com a gente aqui em São Paulo e tal. E ele veio e sentou na minha frente e falou: "How can I help you?" Ia ter falado qualquer coisa menos dessa frase, né? Eu falei: "Não, eu estou fazendo aqui o line-up de jogos, entre pistola light phaser, óculos 3D, né, jogos de esporte, simulação de direção, de luta, pá. Você podia me ajudar?" Ele falou: "Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer." Ele não perdeu o navio dele por muito pouco, porque nós ficamos não sei quantas horas desenhando o line-up para o lançamento. Foi uma coisa assim fantástica. Ele achou ótimo que ele pôde voltar a botar a mão na massa, e eu aprendi naquela tarde um montão. Então nós tínhamos uma estrutura muito grande na parte de hardware, de periféricos, de software. E aí vem todos os complementos para o Schoolyard gosta. Eu estava vendo os números do centro de atendimento ao consumidor nos Estados Unidos, principalmente da Nintendo, do número de chamados que eles recebiam por dia. E naquela época, vocês tinham que lembrar que no Brasil os PABX aqui eram analógicos, não eram digitais, certo? Era pulso que trafegava. Eu podia imaginar como é que era o atendimento telefônico. Uma linha telefônica custava $5.000 mais ou menos. $5.000 uma linha. Quer dizer, se você tivesse 100 linhas para começar só a quanto ia de investimento só das linhas direitos das linhas telefônicas, né? Então era todo um outro mundo. E nós estruturando essa área para a gente dar as dicas, né? Então montamos lá hotline, fizemos um trabalho muito legal. Mas de repente nós tivemos uma ideia que foi o seguinte: por que nós vamos esperar o menino vir falar com a gente? Por que a gente não vai dar a dica para o menino antes dele vir falar? Certo?
Se a gente conseguir isso, aí nós fomos na Globo, negociamos um programete diário, que tinha uma Malhação, acho que estava começando, se não me falha a memória, era um pouquinho antes das 6 da tarde, acho que era 5 para 6, entrava o programa, acho que era Malhação, se não me engano já tinha, era 6 da tarde, e entrava esse nosso programete de 1 minuto, que chamava Master Dicas. Depois mudou para Sega Dicas, mas no primeiro era Master Dicas, onde nós, em meio minuto, no começo era 1 minuto, depois mudou para meio minuto, dávamos a dica do jogo, certo? Bom, o que aconteceu? Primeiro, fazia uma propaganda brutal do Master System, porque você estava 1 minuto todo dia na televisão. Número 2, explicava as dicas. Número 3, alimentava as pessoas do School Your Gossip com matéria-prima importantíssima. Tanto que as pessoas depois mostravam para nós que eles gravavam em VHS, na época, as dicas. Certo? Tinha até fita pirata das dicas. Certo? Então, a gente, para diminuir o nível, né? Depois nós criamos naquela época era o Master Club, depois ele virou Sega Club, mas chamava Master Club. Então, nós fomos dar ao consumidor final tudo que ele precisava em termos de hardware, de periféricos, de software, de jogos, de dicas, de serviços, de hotline, de Master Club, né? De forma que era assim, tá bom, já que você escolheu o Master System e não o Nintendo, olha o que nós te oferecemos. Então isso vem mais ou menos responder a sua pergunta, por que aqui o Master System dominou, chegamos a, sei lá, 85% do mercado, embora tivesse Dynacon, CCE, Gradiente, Nilmar, não sei quantas outras marcas com clones de Nintendo antes da entrada da Playtronic no mercado, né? Então isso, vamos dizer, é o motivo maior do nosso sucesso. Quando veio 16 bits depois, a Sega já estava lá fora numa outra posição, e aqui numa posição dominante, então 16 bits foi... Uma das coisas que a gente se orgulha bastante é de que, tanto na parte industrial, tanto na parte de hardware como na parte de software, nós mergulhamos dentro dos produtos, né? Então, tanto que nós produzimos até hoje, né, o Master System e o Mega Drive, que hoje são produtos que não fazem a mesma função, mas se você olhar por dentro, eles não têm mais nada praticamente do que tinha originalmente. E nós estamos fazendo reduções de custo e implementações de produto e alternando produto. Até lançamos produtos, aquele sem fio, Master System sem fio, foi um produto desenvolvido aqui, que foram processos bastante complexos com os japoneses. Porque, basicamente, a engenharia japonesa não admitia que a gente pudesse, no Brasil, fazer uma coisa melhor do que eles. E a gente dizia para eles, olha, nós não queremos fazer nada melhor, é que vocês já não fazem mais Master System e nós vamos reduzir o custo, né? Então, por exemplo, nós trouxemos, só para citar um exemplo, a fonte para dentro do produto, certo? E eles nunca aprovaram isso, porque eles diziam que desequilibrava o produto e que se ele caísse no chão quebrava, né? Então a gente ficou jogando não sei quantas vezes, não quebrou. Depois de que aumentava o calor interno, só que nós tínhamos dissipadores de calor de alumínio dentro, né, calculados e tudo mais. Então, e eles então perturbaram a gente, mas a gente meio que bancou isso e fez porque era uma redução de custo. Quando saiu o Sega Saturn, todos vocês sabem onde estava a fonte, né? Não, nós já tínhamos esse desenvolvimento aqui há muitos anos antes, imagina, jamais teríamos optado por uma ideia de vocês, ao contrário, nós sempre fomos contra. Tá bom, tudo bem, não importa. Importa que nós, só para citar alguns exemplos, até só para seguir nessa linha, quando nós fizemos o Master System sem fio, que tinha transmissão, nós tínhamos um circuito que, para reduzir custo, usava um componente que, pelas especificações do fabricante, não poderia ser usado nesse circuito. Apenas pelas especificações teóricas do fabricante. E a Sega não aprovou o produto.
ela queria que a gente usasse um outro componente que custava mais não sei quanto, que precisava de um outro circuito, e nós bancamos e fizemos assim. Então, do ponto de vista formal, o produto não foi aprovado pela SEGA. Aí um dia eu peguei uma estatística de 235 mil produtos lançados, sem nenhum único defeito nesse componente, certo? E entreguei para a SEGA. Eu falei, depois de 235 mil feitos, sem nenhum único, se você quiser aprovar ou não quiser aprovar, para mim está aprovado, né? E isso era, vamos dizer, na parte de hardware. Vamos entrar na parte de software. Então, na parte de software também, a gente queria encantar o consumidor brasileiro com coisas que lhe eram mais próximas. E o primeiro foi a Turma da Mônica. Essa história também é interessante porque a Tectoy era na rua Catalão, lá no Sumaré, e ela já estava... Era uma casa não muito grande e a gente já tinha várias pessoas que não tinham de sentar, né? Um gerente de vendas nosso, eu tinha um gerente de venda de brinquedos e contratei um gerente de vendas de videogame. Ele falou, onde é que eu sento? Eu falei, não, você não senta, você vai para a rua vender, porque aqui não tem lugar para você sentar. E eu fui para o Maurício para fazer alguma coisa lá, que eu não me lembro agora exatamente, e quando passei na frente de um lugar grande, estava escrito, aluga-se, né? Era um negócio imenso. Eu liguei para o Daniel, falei, isso aqui fica em frente ao Maurício, é grande para burro e tal, por que a gente não muda para cá? Aí o Daniel foi lá depois, mas era em frente ao Maurício de Souza, e aliás o Maurício continua até hoje lá na rua do Curtume, nós éramos do outro lado da rua. E aí nós fomos no Maurício, que a gente já tinha negócio com eles de licenciamentos de brinquedos, Estrelinha Mágica foi o principal deles, propor o jogo da Mônica no Castelo do Dragão. E ele adorou a ideia, porque era uma coisa inovadora, o Maurício é uma pessoa visionária, né? Realmente a gente adorava, inclusive no final de tarde ia lá tomar um café com ele, ficava modificando o futuro e fazendo o mundo melhor. E ali teve até uma história interessante, porque o jogo original, que é o Wonder Boy tinha uma espada na mão, certo? E quando o Maurício viu a espada, ele falou, não, mas a Mônica não é uma pessoa violenta de usar uma espada, ela jamais poderia usar uma espada, não pode. E aí o projeto estava caindo quando ele falou, bom, mas a Mônica usa o Sansão, certo? Ela dá porrada no Cebolinha com o Sansão, então vocês não podem trocar a espada pelo Sansão? Sem problema. E aí saiu a aprovação. E a partir daí a gente foi realmente buscando uma linha de Chapolin, de personagens que as crianças aqui gostavam, né? E aí eu poderia destacar dois projetos importantes, um que é o Pica-Pau e outro que é o Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna, obviamente, dispensa qualquer nível de apresentação, e como ele estava na Honda, na McLaren, com os motores Honda, quando eu cheguei na SEGA e propus um jogo do Ayrton Senna, eu não precisei explicar quem era Ayrton Senna, né? Senna, sou desse tempo. Então, a partir daí eles já adoraram o projeto. Aí nós fomos conversar com a Ayrton, que também adorou o projeto, e esse é um dos projetos muito bacanas que a gente fez, porque ele foi lançado para Game Gear, para Master System, para Mega Drive, Arcade, quer dizer, foi um projeto grande em cima do Super Monaco GP2, e para nós foi muito legal, porque a gente teve bastante contato com o Ayrton, que se mostrou um profissional espetacular. Ele realmente entrou no detalhe do jogo. Por exemplo, no Super Monaco GP, acho que no Mega Drive, quando o carro passava em cima da zebra, o software descontava uns pontinhos e deteriorava um pouco a máquina. E o Ayrton falou, isso não está correto, porque nós usamos a zebra para apoio. Se você passar em cima demais, aí sim, né? Então ele só concordou a hora que os japoneses conseguiram acertar de tal forma de que uma certa passada em cima da zebra não fazia nada,
e um exagero de passada, sim, por exemplo. Então ele entrou no nível do detalhe do jogo. E aí foi um dos primeiros jogos de voz sintetizada no 16 bits. E os japoneses queriam que ele falasse uma frase para cada circuito, né? Porque o Super Mono GP eram os circuitos e tinha Barcelona. E Barcelona entrava no circuito da Fórmula 1 pela primeira vez. E ele falou, como é que eu vou gravar para vocês uma frase num circuito que eu não conheço? Né? Aí nós falamos, não, uma frase, né? Não, vocês estão me pedindo fazer uma coisa que eu não posso fazer. Mas eu prometo de que no dia da corrida, no próprio domingo à noite, depois de terminar a corrida, que vai ter os treinos e a corrida, eu gravo a frase. É. Bom, aí muda todo o schedule de desenvolvimento. Você pode mandar 5.000 japoneses lá mudando o schedule para esperar o dia do GP para dar tempo e tal. E dito e feito. Você imagina, depois de uma prova de Fórmula 1, cansaço que deve ser e tudo, um nível de profissionalismo assim, foi lá, gravou, mandou a fita, não me lembro porque via, entrou no processo. E depois, quando ele foi visitar a SEGA, aí também foi uma experiência muito interessante, porque a SEGA fica em Haneda, né, pertinho do aeroporto doméstico de Tóquio. E ele ia para Suzuka, acho que na quarta-feira, aí tinha treinos, tanto que no domingo ele foi campeão. Isso acho que é 1991, se não me falha a memória, 92. E ele estava perto da Disney, no Sheraton Bay, né? E ele queria ir de helicóptero para não perder tempo, porque o trânsito em Tóquio é terrível. Só que não dá para voar de helicóptero no espaço aéreo do aeroporto, é proibido, né? Então não tinha jeito de vir, então ia ter que cancelar a visita dele. Aí o Koyanagi, que era o nosso homem do escritório da Evadim em Tóquio, falou, bom, por que ele não vai de barco? Tem a Bahia, ele está aqui da Bahia, nós estamos aqui. É só atravessar de barco. Aí nós propusemos para ele, ele falou, perfeito, vai muito mais rápido, volta, né? E ele veio de barco. Então, aonde o barco parou até pegar o carro para chegar na SEGA, que era do lado, ele teve que andar uns 30, 40 metros na rua, certo? E ele foi reconhecido pelos japoneses nesses 30, 40 metros. Isso para mim é uma coisa extremamente importante, porque a mesma dificuldade que nós temos de reconhecer ou de diferenciar japoneses, eles têm com os ocidentais. Então, para eles, nós temos tudo a mesma cara, certo? Então, se vier o primeiro-ministro do Japão aqui na rua, você provavelmente não vai reconhecer. Mas o Ayrton eles reconheceram. E aí já começou um tumulto, tivemos que botar ele no carro. A SEGA parou aquele dia. Na hora que nós chegamos na SEGA, já tinha no mínimo uns 400 funcionários embaixo, esperando ele. Virou do avesso. E ele só tinha 45 minutos para ficar na SEGA. Para fazer uma longa história curta de novo, ele ficou umas 3 horas e pouco. Eles pegaram do Super Monaco GP original, de arcade, eles montaram num cockpit de Fórmula 3000 japonesa. 2, um do lado do outro, botaram kamikaze lá de um lado e o Ayrton do outro. E o Ayrton teve um pouco de dificuldade de entender lá como é que, né, porque era uma direção, um pedal e tal, só que estava, na realidade, o videogame. E o japonesinho ali deve ter, no último mês, deve ter treinado aquilo 24 horas por dia. Só que ele caiu na besteira de, numa das voltas, esperar o Ayrton. Aí depois nunca mais ele viu ele pegou o jeito do negócio, passou ele. Foi muito legal. Então isso também foi um jogo que foi uma iniciativa aqui do Brasil e acabou se tornando um sucesso mundial. To win, to be number one, and to have fun at the same time. アイルトン・セナの感性がレーシングゲームをさらなる進化へと導く And the challenge. アイルトン・セナスーパーモナコ GP2 メガドライブからレーシングゲームのナンバーワングリッドへ Então, Estrelinha Mágica foi para nós um produto muito interessante, muito importante, porque nós não tínhamos nenhum produto de baixo valor agregado.
os nossos brinquedos todos tinham alto valor agregado, e a gente não, e esse era um produto que a gente tinha objetivou vender 1 milhão de unidades, totalmente, vamos dizer, de um outro conceito, e era uma coisa que a gente não sabia fazer, era uma coisa diferente. O break-even desse produto era 500 mil unidades, se vendesse menos de 500 mil ia dar prejuízo. O Daniel olhava para mim assim e falava: "Você tem certeza?" Bom, e aí a gente fez esse produto e tal. Quando esse produto estava pronto, ele chamava Estrelinha Mágica, né, que é um personagem do Maurício de Souza, que nós licenciamos. O produto estava, vamos dizer, pronto para ser lançado, acho que foi perto da feira de brinquedos, se não me falha a memória. Eu recebo uma carta da Estrela, do jurídico, dizendo que a marca Estrelinha, Estrela, Estrelinha, são marcas registradas da Estrela. E como a gente tinha sempre uma muito boa relação com os concorrentes, em especial com a Estrela, eu fui visitar a Estrela, né, para saber o que poderia ser feito, né? Então, o senhor Adler me recebeu lá como diretor jurídico e falou: "Olha, não tem nada a ser feito, você não pode usar o nome, né? Não existe nenhuma possibilidade de usar o nome." Eu falei: "Bom, lamento muito, nós fizemos isso de boa fé porque estamos licenciando um personagem cujo nome é Estrelinha, que pertence a Maurício de Souza, está registrado na Escola de Belas Artes e tudo mais, mas nós obviamente temos que respeitar o direito que vocês têm sobre a marca." E o escritório deles ficava lá na zona norte aqui de São Paulo, no Vila Guilherme, eu acho, uma coisa assim, e nós estávamos já na Lapa, então na marginal, vindo da zona da Lapa, eu falei: "Bom, Daniel vai me matar, né? Porque imagina o prejuízo que isso aqui vai dar, porque com eletrônica você tem que colocar uns 5 meses de pedido antes e já colocar tudo para vir vindo, né? Então, na hora que você lança, já tem uma sequência de produtos sendo fabricado, enviado. Então tinha uns 5 meses de produção, quer dizer, tinha uns 400, 500 mil peças já a caminho, né? E eu pensando: "Não, o que ele vai me matar?", né? Aí eu estava pensando e tal. Eu falei: "Bom, eles têm direito à palavra Estrelinha, mas eles não têm direito à Estrelinha, certo?" Então, onde está escrito Estrelinha Mágica, do lado tinha uma estrelinha que era o próprio personagem. Eu falei: "Bom, se a gente apagar a palavra Estrelinha, fica Estrelinha Mágica." Tudo bem, acho que dá. E como é que eu coloco na nota fiscal? Tem que faturar, não vou poder faturar Estrelinha Mágica. Aí, asterístico, mágico. Estrelinha Mágica, asterístico mágico. Bom, aí cheguei, fui contar pro Daniel, né? Antes que ele me matasse, falou: "Não, mas eu acho que eu tenho uma ideia." Bom, obviamente ele adorou a ideia, porque era a única que tinha. E nós já tínhamos produzido, acho que nós já tínhamos embalagens para 200 mil estrelinhas e uma coisa assim. Aí ligamos para o fornecedor, explicamos: "Ó, tira isso aqui, vai no filme, muda, não sei o que mais", e lançamos o segundo varejo, o Asterístico Mágico. Com a Estrelinha tem 2 outras histórias. Uma delas trágica, que um avião da Transbrasil, que trazia, não me lembro agora mais quantas estrelinhas, acho que eram 15 mil estrelinhas, de Manaus, de carga, caiu aqui pouquinho antes de aterrissar em Cumbica, e inclusive foi a capa do jornal do Estado de São Paulo. E dia seguinte eram os escombros do acidente aéreo e um montão de crianças catando as estrelinhas. Então, na realidade, nós naquela época tínhamos uma pressão de atender o mercado muito grande e faltava estrelinha, e faltava muita estrelinha. E para todo cliente que dizia que não recebeu, que faltava não sei quantas mil, a gente dizia que as dele estavam naquele acidente, e todo mundo achou: tranquilo. Foi a única vez que a gente, infelizmente, pessoas morreram nesse acidente. Tá. Aí, mais outra história, nós tínhamos um cliente muito bom, que ainda existe no shopping Morumbi aqui. Também, a estrelinha, ela tinha uma caixa de 24, que era uma caixa, vamos dizer assim, display,
E nós tínhamos um vendedor que tinha um Fusquinha antigo, e ele foi lá vender a Brinquedos Laura. O cliente, ele levou lá para ele uma caixa, né? E a gente tinha um estoque ainda aqui, já em São Paulo, e aí acho que quando ele chegou na Lapa, naquela época não tinha celular, obviamente, já tinha o pedido para ele voltar lá com, sei lá, mais 2 caixas. Então ele pegou, faturou mais 2 caixas, levou lá e voltou. Aí, antes dele chegar aqui, já tinha mais um pedido de não sei quantas caixas. Então, não me lembro agora exatamente, mas ele com o seu Fusquinha, acho que passou o dia inteiro indo e voltando, até que uma hora ele falou, bom, então vamos fazer um pedido de um número grande de caixas e tal. Agora, com a pistola Zillion é verdade. Nós tínhamos feito um dos nossos primeiros... As lojas americanas eram o nosso maior cliente na época. E as lojas americanas, então, compraram, não me lembro quantas unidades da pistola Zillion, e a nossa empresa de representação no Rio de Janeiro, por conta própria, foi lá em algumas lojas, vamos dizer, tinham 4 peças numa loja, 5 numa outra, 8 na outra, e compraram, onde tinha 5 compraram 4, onde tinha 6 compraram 5, uma coisa assim. Então, quando o pessoal da Lojas Americanas foi avaliar como é que está indo o giro, isso é verdade. Na realidade, o principal problema da Tectoy foi o crescimento muito grande, financiado com uma estrutura de capital muito forte de terceiros, né? E muito menos ligado à parte negocial do próprio negócio, de Sega, ou de 8 bits, ou de concorrência, porque embora a Nintendo tenha crescido depois com a Playtronic, já na época que a Playtronic já era da Gradiente, né, que era Gradiente Entertainment, já não era mais Playtronic, mas nós ainda tínhamos a larga maioria do mercado. Então o problema é muito mais um problema financeiro do aumento das taxas de juro, porque você lembra que em 97 teve a crise da Ásia, né, do ING, que começou e estourou. A taxa de juros no Brasil foi de, não me lembro quanto era, não era baixa, mas o juro real foi a 42%, o juro real, certo? E nós tínhamos um crescimento muito grande, alavancado por empréstimos com terceiros, né? E com esse aumento de juro, nós pegamos um final de ano de vendas mais fracas, e aí nós tivemos o nosso problema financeiro. Porque nós expandimos muito rapidamente, tínhamos o CompuServe Brasil, vários países, distribuímos Sega na América Latina toda, exceção de México e Porto Rico, né? Tinha administradora, que era o clube de compras da Sega, que a gente locava os videogames aos consumidores finais, era uma operação capital intensivo. Então, na realidade, o que foi basicamente foi um crescimento exponencial através de uma alavancagem muito grande, vis-à-vis um aumento muito grande da taxa de juros, um nível de inadimplência grande nos nossos clientes. Não sei se vocês lembram, Casa Centro, foi a primeira, mas uma série de clientes nossos quebraram. Os bancos se retraíram no setor eletroeletrônico por causa da quebra né? Depois nós tivemos Mesbla, Mapping, os grandes clientes, a própria DB Brinquedos, né? Lojas Glória, um número muito grande de empresas fecharam, desapareceram, tiveram problemas, e os bancos restringiram muito o crédito ao setor eletroeletrônico. E nós então estávamos dentro de uma redução da disponibilidade de crédito ao nosso setor, um aumento muito grande de juros, né? A Sega veio nos atrapalhar mais tarde, quando ela decide sair de hardware, certo? E pirataria e tal. Mas eu não relacionaria a Sega ao evento da Concordata. Se você imagina uma empresa que só teve sucesso, né, que do nada se torna o maior fabricante de brinquedos do Hemisfério Sul em poucos anos. Então, ela teve realmente o seu grande revés. E foi aí que eu decidi justamente de mudar a administração da empresa. Eu saí, inclusive, da presidência e fui para o conselho, porque eu achei que as pessoas que tinham feito a empresa crescer do zero
nessa velocidade não poderiam ser as mesmas que iriam recolocá-la de volta, que agora a gente vai fazer um trabalho de saneamento, né? Foi quando eu contratei o Sr. Lorival Kissula e o Sr. Milton Hashizumi para assumirem a administração da empresa, e eu fui para o conselho. Eu sou basicamente um criador, um expansionista, alguém para promover negócios, né? E não necessariamente alguém para estruturar, né? Então, obviamente que realmente é uma experiência muito desagradável, mas graças a Deus a gente pagou todos os nossos credores, não devem nada a ninguém. Não são muitas as empresas que no Brasil, no antigo sistema de concordata, não esse graças a Deus, hoje o atual, ele protege mais a empresa contra os credores. No sistema antigo era muito difícil. Se você for ver a estatística do número de empresas que saíram, ela não é tão grande assim. E nós hoje temos uma empresa que não tem dívida. Empresa pequenininha, mas sem dívida. Lorival Kissula, como ele era presidente da Sanyo antes de assumir a Tectoy, fez todo o trabalho de reestruturação da concordata, ele estava mais voltado ao mercado de eletrônicos, né? E aí foi uma coisa interessante que o varejo chegou para nós e falou: olha, tem essa área de karaokê, que tem uma empresa que era a RAF, que fez um trabalho excelente porque ela trouxe a categoria, ela desenvolveu a categoria, mas ela tinha produtos que funcionavam em cartucho, de ROM, que era uma coisa já, né? E eles pediram: vocês não podem entrar nesse mercado, vocês que fazem tudo coisas inovadoras, não podem fazer uma coisa. E nós entramos com o VCD, antes do DVD. O VCD, não sei se vocês lembram, eles conhecem a história, é uma mídia chinesa, né, que tinha uma penetração maior do que o DVD na época. Por quê? Porque a produção de DVD foi proibida na China. A produção de VHS também. Porque os chineses lá com os controles, a parte cultural deles, de informação e tal, não queriam. Mas o VCD era permitido. Então a mídia que existia na China não era nem o DVD, que estava nascendo, nem o VHS, que estava morrendo. Era o VCD. Tinha 90, quando nós entramos no mercado, tinha 90 milhões de VCDs instalados na China. E o VCD era muito mais... uma tecnologia mais fácil de trabalhar do que o DVD na época, porque naquela época o DVD era um produto ainda novo, não como hoje. E nós entramos então no mercado de karaokê, de vídeo karaokê, vamos chamar assim, e acabamos vamos dizer, tomando conta de uma parte importante desse segmento. E continuamos com o Master System em Mega Drive. E aí vamos dizer, aí perturbei um pouquinho para fazer o mobile e tal. E aí fui na SEGA e falei: ó, nós vamos fazer a parte de jogos para celular, e foi aí que começou o celular. Foi quando eu contratei o Reinaldo Norman para cuidar da criação da empresa de celular, e depois nós criamos o estúdio de desenvolvimento em Campinas. E ele, quando ele juntou o nosso Master System, o nosso Mega Drive, com a nascente tecnologia de 3G, ele falou: por que a gente não junta essas duas coisas? Porque a Tectoy era uma empresa que conhecia essas duas coisas. E era uma empresa que, no mundo do videogame, ela, no terceiro mundo, que é um mundo onde impera a pirataria, e é onde o fabricante normal, que subsidia o hardware com o software, não consegue êxito, a Tectoy conseguia ter produtos legais, né? Então essa era uma forma de se fazer o download direto, evitar a pirataria. Então essa ideia surgiu para o Reinaldo, nós patenteamos a ideia e fomos atrás da Qualcomm, e aí surge a Zibo, que hoje está a Zibo Inc. lá e a Zibo Brasil aqui, né? E aí, enquanto isso, o karaokê vira DVD, a gente passa a ter aí 4, 5% do mercado de DVD, dominando o nicho do DVD de maior valor agregado. Aí os nossos preços eram assim em volta de 1,8 vezes o preço de mercado. Então até interessante, uma marca menor com um produto muito mais caro, mas dona de um nicho. Aí o consumidor cada vez quer pagar menos esse 1,8, 1,7, 1,6, e agora de repente nós temos mais de 10% do mercado, porque agora a gente já faz produtos DVD
também low-end, não low, mas... Né? Então faz mais... E continua fazendo Mega Drive, Master System, né? Entra na área de música do Mega Drive. Essa também é uma história interessante, mas porque no passado 8 bits e 16 bits eram coisas absolutamente diferentes e absolutamente fáceis de distinguir ao olho de qualquer um. Hoje a pessoa não sabe mais o que é 8, o que é 16, é tudo a mesma coisa. Então por que o Mega Drive custa mais que o Master? Né? Então o Mega Drive precisou de uma identidade própria, né? Então, por isso então que ele saiu um pouco do console puramente e foi para a área de agregar a parte de música com muito sucesso. Entraram nessa onda do Guitar Hero, né? Nós estamos perdendo aqui uma grande oportunidade, né? Por quê? Porque ele não é muito diferente do que foi quando nós entramos no mercado, guardadas as devidas proporções, que ele é muito maior hoje. Ele tem uma coisa muito bacana hoje, porque nós tínhamos que apresentar o videogame, né, para aquela geração que já sabia o que era videogame via Atari. Hoje não, hoje pessoas, até vocês, né, conversando aqui, nós temos um número muito grande de pessoas que viveu a geração do Master, do Mega, do Nintendo e tudo mais, que hoje estão numa outra faixa etária, com uma outra disponibilidade de receita, tem filhos, né? Então já existe toda uma outra possibilidade. E aí vem a questão crucial, que é a industrialização no Brasil. Então, o sucesso do Brasil naquela posição realmente privilegiada de ser um dos principais países do mundo em termos de lançamento, não em termos de valor de mercado, foi em função da industrialização local. Porque se você produz um videogame no Brasil, o nível de encargos tributários é baixíssimo, né? Você tem um pouquinho menos de 6% de tributos do produto quando ele sai do polo industrial de Manaus. Depois você tem alguns problemas, como o Estado de São Paulo, que tributa em 25%, que na verdade é 33%, porque é de baixo para cima, o videogame no ICMS aqui. Esse é um problema localizado de São Paulo. Mas o país tem uma estrutura industrial para a área de eletroeletrônica brilhante, que todo mundo usa para fazer DVD, para fazer polo relojoeiro, para fazer o televisor, para fazer o LCD, forno de micro-ondas e tudo mais, e a mesma estrutura existe para o videogame, certo? Então, a oportunidade que existe é de qualquer fabricante first party de produzir o seu produto aqui, internamente, com baixíssima tributação, e a partir daí evoluir no mercado. Existe sim o lado da pirataria de software, que é uma coisa extremamente complexa, né? Que é onde o Zibo vinha preencher, porque o objetivo dele é justamente preencher essa lacuna. Então, se você me pergunta, eu acho que hoje o mercado é N vezes maior do que nós começamos, a situação tributária é ainda mais favorável, as restrições do processo produtivo no polo industrial são exigentes, mas menores do que eram na época. Então o Brasil é um dos maiores mercados potenciais de videogame que tem, fora, vamos dizer, né? Por que não? Qual o problema? Se você pega um Dreamcast, certo? Abre o produto, pega qualquer outro PS3 e tal, e me diz onde está a diferença de necessidade de BGA ou de qualquer tipo de... Onde que está, não tem dificuldade nenhuma. Para quem é do ramo, lógico, né? Se não é do ramo, não vai se meter a fazer. Mas aqui nós temos desenvolvimento de jogos, de software, produção, venda, assistência técnica, atendimento ao consumidor, né? Nós aqui chegamos a atender cerca de 50 mil ligações por mês na época, isso há quase 20 anos atrás, ainda quando as centrais de PABX
analógicas e não digitais, tanto que nós somos das primeiras empresas, no Brasil foi a primeira, mas uma das primeiras a nível global a utilizar o reconhecimento do discado, né? Então, hoje você vai lá, você digita, né, 3, digita 4, digita 5, qualquer um vai. Naquela época, você tinha que discar e a gente tinha que interpretar. Era outro mundo, tá? A ponto de a gente, em agosto de 91, nós chegamos a atender o consumidor final em 9 segundos. E, se não me engano, foi nessa época a Disney entrou na área de jogos para PC nos Estados Unidos. Naquela época, a compatibilidade de hardware de PC era bem diferente de hoje. A placa de vídeo era de um jeito, era de outro, não funcionava. Enfim, vocês talvez já lembram dessa época. E a Disney foi uma das primeiras empresas nos Estados Unidos a vender jogos de PC para pessoas não literadas em PC, que era a mãe que comprava o Winnie the Pooh para o filho, certo? E de repente ela tinha que instalar aquilo. E que invariavelmente dava alguma incompatibilidade. E o fabricante e a Microsoft e não sei o que mais, e para eles era muito mais fácil falar com a Disney, né? E o pessoal da Disney veio aqui conhecer o nosso atendimento ao consumidor. Eu acho que isso, né, que era realmente um exemplo, né, nessa área. Eu acho que o nosso mercado para videogame é um dos melhores que tem no mundo. Realmente é uma das pessoas mais importantes, também uma das pessoas mais importantes na minha vida, tanto que nós temos uma fundação em Manaus que, em homenagem a ele, que trabalha na área de permacultura, na área ambiental. Isso aí já seria para uma outra entrevista, mas é fantástico o trabalho que a gente faz na Amazônia nessa área, em homenagem a ele. Ele foi realmente uma pessoa muito especial, né? Eu conheci ele na Sharp quando ele era diretor industrial. Ele é argentino, né, de Buenos Aires, e ele e a esposa casaram e vieram trabalhar para a implantação da fábrica de televisores em Manaus em 72, se não me falha a memória. Tanto que ele tem 2 filhas loirinhas de olhos azuis manauaras, né? Então ele foi direto, daquela época havia distúrbios políticos grandes, terroristas na Argentina, e eles se formaram e vieram trabalhar. Então implantaram a fábrica de televisor da Sharp em Manaus, e ele foi galgando postos na Sharp até... Ele era diretor industrial quando eu conheci ele, depois ele passou a superintendente da divisão Sharp. A Sharp tinha a CID, microeletrônica, tinha o Digibanco, tinha várias divisões no conglomerado, e a mais importante delas era a divisão Sharp, que conglomerava as marcas Sharp, Facite, todas as fábricas. E eu fui trabalhar com ele então. E ele é realmente uma pessoa espetacular, uma visão empresarial privilegiada, e ele tinha algumas coisas que ele gostava muito. Ele gostava muito de estudar ética, né? Então ele nos deixou valores muito interessantes em função justamente da paixão dele de estudar ética, né? Ele nos deixou valores muito importantes que formaram, vamos dizer, a cultura da empresa, né? Então a gente procurava pessoas boas e boas pessoas, tanto que Daniel e eu entrevistávamos cada um dos funcionários individualmente, e a gente procurava muito mais saber quem era a pessoa, muito mais o potencial dele, o caráter, do que realmente a parte técnica, que também era importante, mas era secundária, né? Então ele, vamos dizer, tudo que a gente faz nada mais é do que seguir a trilha do que ele trouxe para nós, né? Eu diria que sem o Daniel não haveria a Tectoy, isso é certeza absoluta.